Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí à última etapa, né, do nosso evento de comemoração dos 15 anos do Centenário UFMG, dessa vez com a apresentação da frente de síntese, também da spin-off Nanovil, e, na sequência, a apresentação da frente de SMS e da spin-off Neotec, e depois a gente faz o encerramento do nosso evento. Para vir aqui à frente, então, eu convido o professor Rodrigo Gribel para apresentar a frente de síntese. Obrigado, pessoal. Então, a ideia é mostrar um pouco dos projetos que eu venho desenvolvendo lá na frente de síntese, da coordenação, e dos outros professores, membros da frente também, que desenvolvem projetos bem interessantes lá. Esse aqui é o nosso grupo, né? Esses são os professores que fazem parte da frente. Eu estou na coordenação, temos o professor Miriando, a professora Ana Paula, o professor Leonardo. Desculpa. Fazer a apresentação à noite nunca é bom, né? Esse aqui eles são quase irmãos, tá? Eles estudaram juntos. Né, Leonardo? Né, Leonardo? Tem problema? Cadê o Leonardo? Está aqui, Leonardo, né? Tem problema não, Leonardo? Fabrício não vai achar ruim, não, né? Agora, ele vai ficar insultado, falar que, né, que ele ficou com o seu nome, não é verdade? Ele vai ficar... Eu acho que o Fabrício vai ficar chateado dele ficar com o nome do Leonardo. Mas fizeram o Cefet juntos, não tem problema não, tá certo? A gente chama Fabrício Vivas, tá, gente? E depois a Nanovil, mas não chegaram ainda, né? Estou na dúvida agora se eles vêm ou não, tá bom? Então, então eu vou fazer a primeira apresentação, eu vou fazer a minha apresentação, depois o professor Miriano vai apresentar o projeto que ele tem, né, com a Petrobras, junto com o Dr. Kazama. Depois a Ana Paula vai, né, apresentar a linha de pesquisa dela do projeto Mover, né, do carbono mesoporoso, e depois a gente vai para a Nanovil, porque se eles chegaram, deve ter acontecido alguma coisa. Então, essa aqui é a minha equipe, né, gente? A gente tem aqui o Cláudio Laudares como sendo, né, o supervisor geral da frente. Ele não encontra aqui hoje, gente. Nós temos 3 membros, né? O Cláudio, o Vinícius, cadê o Vinícius? Está aqui, né? E o Tiago Stefan estão, nesse momento, lá na estação RAICEP, em Cacimbas, da Petrobras, fazendo um teste de campo neste exato momento. Então, estamos lá, né, em tempo real. Infelizmente, então, eles não puderam vir para cá. Tá? Então, essa parte aqui de cima, gente, acho que vocês conhecem, né, o Ander e o Marco, né? É a turma que cuida do laboratório e que é responsável pela produção em larga escala dos nanotubos de carbono. Aí nós temos aqui a Daniela e o Vinícius, né, e o Fabrício, que fazem parte do nosso projeto de revestimento impermeabilizante junto com a Vale. Temos aqui, chegando agora, né, o Derlande e também a Gabriela, que faz parte de um projeto que a gente tem do Compete Minas, junto com a Nanovil, é um projeto de língua eletrônica para adulteramento de combustível. E essa turma aqui de baixo, que eu acho que é meio desconhecida, tá certo, gente? Não sei se vocês sabem, né? A gente tem a parte de produção, né, dos nanomateriais, da fabricação das tintas e dos sensores, mas a parte do sensoriamento mesmo, né, o laboratório onde fica os equipamentos de sensores ainda continua no departamento de física. Né? Então, nós temos aqui uma turma aqui embaixo, que devem estar por aí, vocês devem ter visto eles passarem por aqui por pouco tempo. Ainda está lá no departamento de física, tá, gente? Então, aqui você vê que a turma aqui de cima é multidisciplinar, aqui a físicazinha a turma da física está dominando. Mas a gente tem aqui o Renato e a Fernanda, que fazem parte do projeto de sensor de hidrogênio com a Galp. Temos o Vinícius e o Tiago, né, que junto com o Cláudio e o Tiago Matos fazem parte desse projeto que a gente tem com a Petrobras de sensor de CO2. E a Isabela está chegando agora no CETENANO, né, ela é orientada do professor Leonardo, no nosso novo projeto Embrapi, da Aerocom, do sensor de pressão para a área de aviões. Tá bom? Então, esse é um pouco, né, de maneira geral, o que a gente está fazendo. Né? Então, a gente tem uma linha que é realmente da produção do insumo. Né? Então, a gente produz o nanotubo de carbono, a gente cresce o grafeno, né, e vê um pouco dessa história que a gente tem do CT, junto com o Luiz Orlando. Né? Então, a gente faz essa produção em larga escala usando materiais, tanto no nanotubo de carbono e grafeno, mas na parte da aplicação, né, a gente tem esse lado mais na parte de sensores. Certo? Então, a gente faz sensores de pressão, sensores de líquido, sensores de gases, isso que eu vou mostrar um pouco para vocês aqui.
Então, aqui tem só 2 exemplos, tem, na verdade, 3 exemplos. Né? Aqui, esse é o projeto que a gente tem com a Petrobras, que eu vou mostrar em mais detalhes. Uma prestação de serviço que a gente fez com a Magnesita, que nós entregamos 40 quilos de material, e esse aqui é um projeto que a gente tinha com a Vale, de um strain gauge, que chegamos a fazer o teste em campo dele. Então, agora eu vou apresentar um pouco dos projetos atuais e vou entrar um pouco mais em detalhes desse do CO2, né, que é um caso, digamos assim, que a gente considera um caso de sucesso. Então, essa aqui é a nossa produção, né, gente? Nós temos 2 plantas pilotos. Aqui dá para vocês verem um pouquinho a evolução temporal. Né? A gente vê que, quando a gente quer fazer a produção em escala mesmo, o processo é lento. Não, Fabrício, agora que eu vi que você estava aqui, viu? Você ficou chateado comigo. Eu não tinha visto você, não. Olha só, gente, em 2010, a gente fazia 10 gramas por dia de nanotubo de carbono, em 2010. Em 2014, passamos para 100 gramas, em 2016, para 250 gramas, em 2018, 400 gramas, e agora já deve ter mais ou menos uns 2 anos que nós estamos fazendo aí mais ou menos 1 quilo a 2 quilos de nanotubo por dia. Na verdade, dá 1 quilo de nanotubo a cada 6 horas, se a gente for ser bem específico. E nós temos 2 plantas pilotos, né? A gente fez uma primeira planta piloto, né? ainda do Funtech. E aqui é muito interessante, porque essa aqui é uma tecnologia 100% nacional. Né? A gente tem uma tecnologia da produção do catalisador, né? Que é o diferencial para a produção dos nanotubos, mas a gente também tem uma tecnologia do forno para você conseguir fazer essa produção contínua em larga escala. Né? Aqui tem uma engenharia muito interessante. Né? A turma chegou aí agora, aí, ó, os atrasados aí. Ó. E aí, pessoal? Aí, Santiago. Então, a gente tem uma tecnologia muito interessante aqui, realmente, para a produção do forno. Esse aqui é um forno contínuo, né? Você coloca o pó catalisador aqui, ele vai caindo por gravidade e vai descendo aqui num tonel, e você vai recolhendo os nanotubos. Tá? Então, a gente tem essa primeira planta piloto, depois nós fizemos a segunda planta piloto. Tá bom, gente? Então, nós temos hoje aí, mais ou menos, essa produção em torno de 2 quilos de nanotubos por dia. Um material semelhante que a gente trabalha é o grafeno, e aqui é um material diferente, porque ele não é o grafeno, nem é o grafeno esfoliado quimicamente ou mecanicamente, né, que você tem um pó de grafeno, que é parecido com um pó de nanotubo, mas esse aqui já é um grafeno que a gente chama de grafeno CVD, né, você consegue produzir ele na folha de cobre. Né? Então, aqui o cobre é o catalisador, né, os átomos de carbono ficam aqui passeando na folha de cobre, vai tendo uma formação da primeira camada de grafeno, ela é autolimitada, né? Depois que a primeira camada forma, você não tem mais átomos de carbono para você criar, e você já tem uma monocamada em cima dessa folha de cobre. Mas se você tem, de certa forma, um metal em cima do metal, né? Não serve muito para nada. Você pode até fazer estudos até de recobrimento, né? Para proteção de corrosão, mas agora você quer o quê? Você quer, na verdade, transferir esse grafeno para um outro substrato para você fazer realmente uma aplicação com ele. O que a gente faz, em geral, são nanodispositivos, são transistores de grafeno. Então, você tem que fazer um processo de transferência, ou seja, você tem que meio que proteger o grafeno aqui que está nesse cobre, faz um processo de corrosão química do cobre, fica o grafeno e você transfere para o substrato. Então, isso aqui é mais ou menos aqui um wafer aqui de 2 polegadas. Essa parte mais escura aqui é o grafeno. Né? Você pode transferir para substratos transparentes e, com técnicas de litografia, né, você consegue fazer aqui o seu nanodispositivo. Né? Aí é um nanodispositivo mesmo. Né? Ele tem um microdispositivo, né? Ele tem microns, né, aqui de tamanho. Uma outra linha que a gente tem é a linha realmente de tintas condutoras. A gente já vem trabalhando isso aqui já faz algum tempo, já tem alguns anos. Então, nós fazemos a tinta. Né? Essa tinta ela pode ser de diversas formas. Né? Ela pode ser o nanotubo funcionalizado, carboxilado, ela pode ser um compósito com celulose, ela pode ser um sistema híbrido com algum tipo de nanopartícula, algum tipo de óxido, ela pode ser um material 2D, como o MOSC2, que é esse aqui, mas, basicamente, a gente tem, né, essa produção de tinta e a gente consegue também fazer a produção dessa tinta, né, em escala. Né, o que dá também uma grande confiança na gente, né, se a gente conseguir chegar, né, um produto, um sensor no mercado, que a gente consiga ter esse produto em fabricação, centenas, né, de dispositivos fabricados, né, com variações de resistência muito pequena. Então, a gente tem essas 2 linhas, né, essa primeira linha, que é a linha das tintas condutoras. A segunda linha é uma linha que ela é um pouco mais sofisticada, porque ela exige a utilização de litografias. Né? Então, você pode pegar aquele nanomaterial, aquele grafeno,
e aí você tem que ir para uma sala limpa, né, que a gente usa a sala limpa do LC Penano lá no departamento de física, você vai fazer os experimentos de corrosão, né, com polímeros como PMMA, como fotoresiste, você vai fazer os desenhos, você vai escrever, você vai evaporar os contatos e você vai ter o seu dispositivo no final. Então, isso é, de certa forma, uma tecnologia um pouco mais sofisticada de fabricação de um dispositivo, mas ela também é uma tecnologia que ela também é feita em série. Né? Os nossos dispositivos todos, os transistores, né, do silício, do computador, dos celulares, são feitos utilizando essa técnica. Então, ela é mais sofisticada, mas ela também é uma técnica que você consegue produzir também centenas e milhares de dispositivos com esse tipo de fabricação. E aqui vem também, né, a grande parceria com o LC Penano, lá no departamento de física, que é onde tem a sala limpa, onde tem esses equipamentos. Então, a gente tem dois tipos basicamente, de dispositivos. Né? A gente faz esse dispositivo com a tinta, né, com a tinta condutora, que a base é o nanocarbono, e tem outro tipo de dispositivo que que eu vou chamar, que é um dispositivo do grafeno CVD, que é o transistor de grafeno. Dependendo da aplicação, a gente usa um ou usa outro. Esse aqui é um primeiro projeto que a gente teve, né? Já tem alguns anos, que é usar esse tipo de tinta como sensor de deformação. Né? Você vê a rede de nanotubos de carbono, ela é uma rede percolada, né? Então, quando você realmente faz uma tensão mecânica nela, né, você tem esses pontos de contato que eles se quebram, né, você vai aumentar a resistência elétrica, depois, quando você tira a tensão, ela volta. Né? Então, isso aqui é a primeira geração dos dispositivos, está vendo? Bem, vou dizer, rudimentar, né, mas bem mais simples. E agora a gente tem já, né, um sensor de deformação, né, já um pouco mais sofisticado, e vou mostrar para vocês até onde a gente foi com esse tipo de projeto. Né? Esse projeto aqui inicial, ele foi um projeto né, que o Tiago ganhou ainda quando o André estava aqui, que é o prêmio Fibria. Né? Depois a Fibria virou a Suzano, então esse foi um projeto em parceria com a Suzano, e que depois a gente fez uma parceria com a Vale para tentar a aplicabilidade desse sensor de deformação. Então, a Vale ela precisa, né, ela usa, que a gente chama de strain gauge, né, para você fazer a análise, né, estrutural dessas empilhadeiras, e a ideia realmente era fazer, né, um produto, né, eles importam da China, custa mais ou menos, acredito, de $40, e de fazer um produto realmente nacional, né, mais barato, mais flexível, né, que você consiga espalhar, né, em toda a estrutura, né, das máquinas da Vale. E é um projeto que teve muito sucesso. Né? Nós temos a patente, né? Fizemos o teste em campo. Você tem aqui, está vendo? Vocês podem reparar que essa é a comparação entre o vermelhinho é o nosso sensor e o pretinho é o sensor comercial. Né? Você vê que nós temos um ganho de 6 vezes, aproximadamente 6 vezes maior do que o sensor comercial. A faixa de variação de resistência também, ela dá um ganho de corrente que é superior, então você pode usar uma eletrônica mais simples para você usar o mesmo dispositivo. Fizemos um teste de campo, o Cláudio está aqui, a Raíssa está aqui, o Tiago, né, os dois estão ali, e depois eles podem passar como é que foi o teste em campo lá. Né? O Cláudio está sofrendo agora lá na Petrobras, o dia inteiro, 2 metros quadrados na empilhadeira, né, Tiago? Mas esse projeto teve muito sucesso, acabou que não teve muita continuidade. Né? A gente fez o primeiro teste em campo, depois a gente não conseguiu fazer o segundo, mas esse digamos assim, é um produto que já está pronto. Né? Assim, ele está encapsulado, né? Ele foi testado, ele consegue, já tem as correções de temperatura, as correções, né, de encapsulamento, de umidade, de chuva. Então, esse realmente é um produto bem interessante que a gente já tem, e estamos agora em busca de novos parceiros. Né? Uma consequência desse projeto, né, desse know-how, recentemente, agora, a gente fez um projeto em Bapri, não é bem um strain gauge, né, não é a mesma aplicação, mas a base dele é a gente fazer esses sensores para aviação comercial. Esse é um projeto que eu estou começando, né, que a gente está começando agora com a Aerocom, onde o professor Leonardo, né, é o coordenador, e muito do know-how que a gente ganhou com essa parte do strain gauge, nós vamos aplicar nesse sensor para aviação comercial. Esse é um projeto que está começando agora, bem fresquinho. Um outro projeto que nós temos, né, é um projeto em parceria com a spin-off da nossa frente, com a Nanovil, e aqui a ideia aqui é você fazer essa tinta híbrida, e dependendo da aplicação que você quiser, ela vai ser uma língua eletrônica, ou seja, ela vai conseguir, de certa forma, identificar alguma alteração que está acontecendo naquela substância que você está medindo. Né? Ela não é um sensor específico, ela é um tipo de sensoramento não específico, mas a partir do momento que você consegue fazer um aprendizado nela, você consegue identificar se você tem, por exemplo, né, uma amostra de gasolina adulterada ou não adulterada.
Então, esse é um projeto que nós tivemos, já fizemos a prova de conceito dele, vou mostrar no próximo slide. O que nós estamos trabalhando agora realmente é fazer um protótipo mais funcional, né? A gente tinha 3 tipos de protótipo, né? Um protótipo que você pinga, um protótipo que você imerge, um protótipo que você tem um líquido, né? O dispositivo parador líquido vai, e agora nós estamos tentando combinar os 3 para fazer realmente, né, um primeiro produto mais real. Cada um desses 3 tem uma vantagem e desvantagem, a gente perde uma coisa, e agora a ideia realmente é tentar fazer um que tenha as vantagens dos 3 tipos de medida que a gente tem. Tá? Aqui são alguns exemplos, né? Isso aqui é uma parceria que a gente fez com a Petrobras alguns anos atrás. Eles enviaram para a gente algumas gasolinas adulteradas. Então, tem aqui, está vendo, a gasolina referência C com a gasolina referência A. Então, você vê que você consegue diferenciar 2 tipos diferentes de gasolina. Esse é a gasolina ouro, né, o padrão ouro. Aqui você tem a gasolina C com 3% de contaminação de diesel, com 5% de contaminação do metanol. Esse aqui são gráficos de PCA, tá, gente? Eu não vou explicar o que é, mas pensa só que é um mapa de visual, né? Ou seja, se os pontos não estão superpondo, é porque você consegue separar, certo? Aqui também uma contaminação de 3% de diesel com gasolina, e isso aqui são contaminantes complexos, né? Porque são contaminantes que também têm a base de hidrocarboneto, né? Então, você tem um hidrocarboneto, né, que é a gasolina, contaminando com outro hidrocarboneto. Então, você vai fazer técnicas de infravermelho, vai estar tudo misturado, vai estar tudo com CH, certo? Então, essa é uma coisa interessante desse tipo de determinação que a gente tem, e são realmente... esse aqui foi uma história interessante, porque eles mandaram essa amostra para a gente cega, né? Então, essas medidas que nós fizemos foram sem saber qual era o tipo da amostra. Depois que nós fizemos as medidas, enviamos para a Petrobras de volta, que eles enviaram o que era, na verdade. A gente nem sabia o que era o contaminante. Mas aí, bom, aí foi vendida, né, a BR Distribuidora, e aí nós sabemos a história desse projeto, certo? Mas esse é um projeto bem promissor que a gente espera agora fazer aí um protótipo realmente mais comercial. Esse é o projeto mais recente que nós temos, ele é bem interessante. Esse é um projeto... a história dele é legal também, né? Porque essa é uma história bem antiga, né? Esse é um exemplo, às vezes, da coisa que a gente tem o conhecimento da universidade, da academia, e uma hora ele surge um interesse, né? Nós fizemos aqui um trabalho durante anos, né? Eu e o Leonardo orientamos 2 ou 3 pessoas, um mestrado, acho que, né, 2 mestrados, um doutorado, fizemos uma patente, né? Publicamos em revistas, né, de alto impacto, que é um sensor de hidrogênio seletivo de grafeno. Certo? Um sensor de hidrogênio ele interage com essa interface, você não precisa usar metais nobres, ele é seletivo, temperatura baixa, academicamente muito legal, a aplicabilidade, o potencial enorme, mas nunca teve interesse, certo? Ninguém apareceu, né? E aí, né, caminhos tortos, né? A ISQ é uma empresa que fez a nossa auxílio, né, lá no... a gente foi para na Vale, né, para colocar lá o sensor, né, eles prestam esse tipo de serviço, eles têm uma parceria muito forte com a Galp, e apareceu a questão de hidrogênio verde lá dentro da Galp, acabou chegando na gente, não é isso? Junto com a Nanovil, junto com vários outros parceiros, e hoje a gente tem esse projeto para o sensoramento de hidrogênio, e são vários parceiros, tem a ISQ, tem a Nanovil, tem a gente, tem a Aerocon e tem a ANP. A nossa parceria está mais, basicamente, está faltando aqui a Unifei, né, gente? Desculpa aí, tá? Está faltando a Unifei. A Unifei faz o vaso de pressão, a gente está fazendo um sensor, a parceria com a Nanovil é fazer a prototipagem, a eletrônica, né, e a transmissão do dado. A parte da SQ, junto com a Aerocon, é um outro tipo de sensor. Mas, olha só, esse aqui é um projeto bem legal, porque ele surgiu realmente... Esse é um projeto que surgiu da academia mesmo, né? Tinha uma patente depositada, tinha um artigo publicado, alguns alunos defenderam, e agora sim que ele está realmente surgindo para uma aplicação prática, né? Estamos mais ou menos no meio do projeto aqui, mas estamos um projeto bem legal. Então, agora, nos últimos slides, eu vou explicar o projeto do CO2 da Petrobras, certo? Então, o que acontece? Quando você tem a extração, né, do petróleo, do pré-sal, você tem o gás junto, né? Então, vem petróleo, vem água, né, e vem o gás. E o gás vem CO2 e gás natural, certo? E aí, dentro da plataforma, você tem essas estações de membrana, que são as membranas de separação. Então, eles vêm aqui, eles passam por essas membranas, separa o CO2 do gás natural, o gás natural vai para um local que vai para a terra, e o CO2 ele é reinjetado para tentar também, de novo, arrancar mais petróleo do poço, certo? Então, esse é um sistema que tem um fluxo, eles monitoram isso até hoje com cromatografia, em geral é um cromatógrafo antes e um cromatógrafo depois, então, se der algum problema numa membrana que está aqui, ó,
eles têm que trocar todo o carretel de membranas. Então, esse é um problema que tem na Petrobras. O cromatógrafo funciona muito bem, mas é um equipamento caro, né? Precisa de hélio, e eles precisam espalhar sensores aqui dentro dessa matriz de membranas, né? Esse é que é o nosso projeto, né? Então, esse foi o desafio que a gente que foi posto para a gente. E o importante é esse aqui também, né? De acordo com as especificações da ANP, eles só podem levar para a Terra, né, um gás natural que tem uma concentração abaixo de 3% de CO2. Certo? Então, se eles levarem um gás natural acima, professor Casão, você me corrige se eu estiver falando bobagem aqui, tá? Você vai pagar multa pela ANP. Né? E aí, às vezes, o cromatógrafo estraga, eles jogam gás para a Terra e depois vê lá, toma multa, né? E o negócio vai indo, aquele ciclo. E essa é a ideia de ter sensores alternativos ao cromatógrafo. Né? Aqui, só para vocês terem ideia, uma evolução do projeto. Esse projeto, nós estamos no final do segundo termo de cooperação. Final não, né? Termina em outubro do ano que vem. Mas o primeiro termo, acho que os primeiros 2 anos e meio ou 3, não me lembro agora, começou aqui em 2020. Né? A gente já tinha uma infraestrutura para assessoramento de gases. Né? A gente já fazia trabalhos básicos de sensores de gases. Né? Então, a gente tinha um forninho que passa o gás, tinha uma haste, tinha um chip. Aí, a partir daí, nós começamos a mudar um pouco a arquitetura, fazer uma arquitetura mais estilo de flange. Depois desistimos dela, voltamos para uma arquitetura de flange mais, no sentido dela ser mais horizontal. Né? Fizemos um upgrade dela. E chegou no final aqui, né, que é o que eu vou mostrar para vocês. Né? Aqui, olha só o tempo de maturação desse projeto. Né? Essa parte final aqui é realmente que chegou na fase da gente começar a fazer um protótipo para o teste em campo. É o teste que está acontecendo agora. Né? E aí vem a grande limitação do projeto, né? Porque a área que você está, naquela área das membranas, onde tem gás natural, é uma área classificada. E o fato de você ter uma área classificada, ATEX, é uma classificação ATEX, ela tem normas. Então, você tem zona 3, zona 2, zona 1 e zona 0. Nós estamos em zona 0, próximo de zona 1. O cromatógrafo nem chega perto dessa área. Então, se a gente quer colocar um sensor naquelas membranas, a gente tem que fazer um sensor que está com uma certificação para a zona 1. Então, aqui a gente fez uma parceria. Então, o segundo projeto, né, para finalizar aqui o nosso produto, é um produto que ele é certificável, né, não for certificado, né, se Deus quiser, né, Fabrício, ano que vem a gente vai mandar para certificação. Então, teste em campo essa semana que vem, né, ano que vem, mandamos para certificação e teremos um produto certificado para a área explosiva. Tá? Esse aqui, para a gente fazer isso, né, a gente fez uma parceria com a Fundação CERT, também é uma unidade Embrapi, né, e eles são expert nessa mecânica, né, então eles fizeram um projeto mecânico que é certificado, está vendo? Então, essa câmara de cima é eletrônica, ela é anti-explosiva. Né? Todas as válvulas solenoides têm que ser anti-explosiva. Né? O fluxômetro tem que ser anti-explosivo. Então, na parte elétrica, então, o Fabrício quiser falar, ainda dá vontade de chorar, né, Fabrício? Tá certo? Então, assim, é um troço complexo. Tá? É complexo. É corrente com gás e temperatura, você imagina, tá certo? Corrente, gás e temperatura. Mas é isso aí, estamos indo lá, né? Esse é o protótipo do sensor, né? Esse aqui é mais ou menos o tamanho real dele, né, comparado com a moeda. Então, você tem o sensor, você tem já está na configuração de ponte de Wheatstone, você mede tensão. Então, é uma coisa que é escalável, você já, né, isso aqui a gente já faz com a nossa pintura. Então, hoje, esse chip com o nosso elemento sensitivo. Aí, o elemento sensitivo, qual que é? É claro que, né, não dá para dizer ao certo para vocês, mas ele é um composto de uma tinta, onde a gente modificou ela para ser mais sensível a CO2 do que ao hidrocarboneto. Certo? Esse é o nosso chip. Aqui só para vocês terem uma ideia também mais de perto da câmara, está vendo? Essa é a câmara. Então, ela tem 2 fases. Né? A parte de cima, que é a eletrônica, com a caixa anti-explosiva. Todos os elementos aqui são ATEX, né? São anti-explosão. Aqui, essa aqui é a câmarazinha, é a nova câmara de sensor, né? Então, ela é um chip, né? Então, você só encaixa e desencaixa, você só simplesmente troca o chip, e esse aqui é o elemento sensitivo. Fizemos também todo um trabalho de software, né? Aí vem também a multidisciplinaridade da equipe, né, gente? Eu só tenho físicos lá, né? Mas os físicos que eu tenho, eles são engenheiros elétricos, eles são químicos, eles são engenheiros mecânicos, eles fazem absolutamente tudo. Então, esse software aqui foi 100% desenvolvido pelos meninos que não são da computação, certo? Eles são da física, certo, gente? Então, a gente tem todo o software de análise em tempo real, também foi desenvolvido pelos meninos lá, principalmente esse aqui é o trabalho realmente do Vinícius, né, que é fora de série, está fazendo doutorado agora na inovação, essa é a tese dele, né? Então, toda a parte de software também foi feita pelo Vinícius. E aqui só alguns resultados principais, só para vocês terem uma olhada. Né? Então, isso aqui é a resposta do sensor, é uma grande faixa de concentração.
fizemos testes durante meses, né? Um sensor medindo quase 1 ano, né? Então é bem reprodutível, vários tipos de sensores. Então, assim, a verdade, gente, né, é que esse é o nosso produto, né? Nós já temos a especificação dele, né? A ideia agora é essa fase final mesmo, né, gente? Nós estamos testando em campo essa semana com gás real de processamento da Petrobras. Essa é uma etapa, né, que vários projetos aqui do CT, em algum momento, tem que acontecer, né? A gente tem que fazer o teste em campo, tem que ter essa validação, né, essa homologação, para depois pensar no modelo de negócios, né? Se vai transferir, se vai criar mais uma spin-off para comercializar esse tipo de produto, e aí, né, se vai transferir para alguma empresa que está interessada. Então, nós estamos chegando realmente nesse é um projeto depois de quase 5 anos, né, gente, na fase final dele, e com um pouco de sorte, ano que vem teremos aí talvez uma nova spin-off, né, com esse produto disponibilizado no mercado para área de sensores, mas tudo depende também um pouco do teste em campo, né? Estamos aqui na expectativa, não pode internet, não pode celular, não pode nada lá, gente, nada, não tem comunicação nenhuma com o pessoal de lá, viu? Você botou o pé na planta da Petrobras, zera tudo, tá? Não tem internet, então nem comunicação, estou conversando com os meninos, tá? Sem contar da paralisação segunda-feira, né, Casano? Não está sabendo, né? Não vou nem falar isso, não. Vamos ter uma paralisação da Petrobras segunda-feira, gente, na hora do nosso teste em campo, viu? Mas tudo bem, vamos lá. Então, é isso, gente. Então, eu queria contar esse caso para a gente, né? Esse aqui não, essa é a foto deles lá, mas não na visita, certo, gente? Porque não pode tirar foto. Então, eles já foram no começo do ano, né? Essa é uma foto antiga, tá certo? É como se fosse hoje, mas não é. Então, eles foram lá no começo. Quando que eles foram, gente? Foi em abril, não foi? Acho que eles foram em abril, tiraram o RICEP, tiraram a foto, e essa é a visita antiga. Mas eles estão lá, espero que vai ter uma foto nova logo, logo, mas a turma está lá, certo? E obrigado, pessoal. Professor Miriano, a palavra é sua. Foi. Beleza. Bom, boa tarde, pessoal. Com grande alegria, na verdade, que eu tenho em participar e apresentar um projeto aqui na comemoração dos 15 anos do CT, e principalmente por ser também o projeto do Cabo Condutor, que é um projeto que a ideia do projeto já vem de longa data, já vem acompanhando o CT tem quase a idade do CT, né? Já deve ter uns 13 anos, me parece, mais ou menos as iniciais. E, então, minha apresentação desse projeto que é desenvolvido, né? Estamos desenvolvendo em parceria com a Petrobras. E a apresentação, basicamente, é uma linha do tempo, que eu vou apresentar com vocês, discutindo, mostrando a evolução dos resultados, né? Até resultados bem recentes, incluindo resultados que o pessoal me apresentou na terça-feira, agora, essa semana. Tá? Mas, antes disso, eu gostaria de apresentar a equipe atual, né? O projeto, então, ele tem aqui na coordenação a professora Glaura e eu, trabalhando juntos. Temos a parceria aqui, o Casama, né? Como nosso parceiro aqui, interlocutor. O professor Luiz Orlando, como consultor no projeto, a Joana na gestão, e a equipe técnica, né? Nós temos na supervisão, que é a doutora Érica, a Dayana, que, por sinal, a Dayana, acho que da equipe técnica, é o membro que está mais tempo nesse projeto, né? Desde 2021, a Raíza, que é na parte técnica em Química, temos a aluna de IC, a Manuela, e os 3 mais novos, recentes membros do grupo, né, que faz o que, acho que cerca de 2 meses que entraram para o grupo, que é o Caio, que já é graduado, está no mestrado, e na iniciação científica também nós temos o Arnaldo e o Bernardo. Eu digo assim, essa equipe atual, mas a equipe já passou por algumas transições, né, devido ao longo tempo do projeto, porque é um projeto complexo, né? Ele é síntese de cabo aqui com nanotubos, tá? Cabos condutores, então é um projeto
bastante desafiador, né? E tudo começou, né? Eu andei vasculhando, conversei até com a Marina e andei vasculhando os documentos lá na pasta do projeto para estudar um pouco o passado dele. E a proposta inicial surgiu, então, em 2012. Tá? Foram as primeiras conversas com a Petrobras, que nasceu essa ideia de, então, ter um cabo, né, feito com nanomateriais. Tá? E, então, durante alguns anos, né, até 2013 até 2018, foi feito um estudo, um levantamento, né, sobre parte de síntese, né, sobre aspectos gerais, né, para que possamos iniciar o projeto, né, de tal complexidade. Teve também toda a negociação, até que, então, em 2018, né, teve início a primeira fase do projeto, onde, então, como aconteceu, né, no início do projeto tinha um reator que foi utilizado, vou mostrar daqui a pouco, que já existia na física, começou-se com trabalho de síntese, e com isso, depois, né, já com o projeto em andamento, foi possível adquirir outro equipamento e continuando desenvolvendo. E acabou que isso resultou numa fase 2, tá, que começou em 2024, e nós continuamos, então, com esse trabalho, vou mostrar para vocês, e sendo que eu mesmo entrei no projeto já no finalzinho da fase 1, em 2023, que eu entrei para a equipe, a convite da professora Glaura, que eu agradeço muito. Então, foi. Então, vamos lá. Primeiro eu vou contar um histórico aqui. Eu peguei essa primeira slide aqui de uma das apresentações que eu achei na pasta, que eu achei interessante. Sim, são várias apresentações interessantes, mas eu selecionei uma aqui, né, que ela chama bastante atenção, de 2014, porque é uma apresentação que foi feito um levantamento muito grande da parte de processos para sintetizar esse material. Não é? Na época, a apresentação foi o Dr. Wellington, né, que foi, se eu não me engano, foi aluno da professora Glaura, e a Marina era aluna de C na época, né? E então, com isso, até a Marina começou como C, depois foi trabalhando supervisão, né? Em 2023, passou o bastão para a Érica, né? E até devido ao Embrapi, né, seu envolvimento com trabalhos na Embrapi. Bom, mas então aqui fala-se, né, é um estudo sobre a síntese e a motivação. E a motivação do projeto, qual que é, né, o fator principal aqui? Quando nós analisamos, no caso, a extração, seja do óleo e do gás, né, em plataformas offshore, a estrutura que existe é muito complexa. Né? Nós temos aqui eu não estou acertando. Está aqui. Tá? Algumas plataformas ou navio, mas embaixo, né, a parte submersa, né, nós temos uma complexidade muito grande. E eu não vou entrar, né, em detalhes aqui, mas a parte, né, focada aqui no projeto, nós temos os risers, né, que são os tubos basicamente utilizados, né, para extração, não é isso? Você me corrige se eu falar uma besteira, Casão, por favor. A extração do óleo e do gás. E, junto a isso, existem os umbilicais submarinos, que são umbilicais elétricos, que são estruturas bastante complexas, né, que são utilizados aqui tanto para comunicação de maquinário, né, tem sinais, e para cabos, né, para alimentação, cabos de alta tensão. Tá? Então, são cabos que eles são o chamado umbilical, ele tem mangueiras, tem a parte de armadura aqui, devido para proteção mecânica. Tá? E é uma estrutura bastante robusta, né, ele é grande, né, tem o diâmetro dela, inclusive, né, e por isso, como os condutores, aqui nós temos uns cabos bem grossos aqui de cobre, né, um material que tem uma certa densidade, acaba que é uma estrutura muito pesada. Né? A massa por unidade de comprimento da estrutura é grande, porque, para a gente ter uma ideia... não foi. Né, para a gente ter como é que acontece com esse umbilical, aqui é o carretel, né? Eu peguei essa imagem aqui, achei na internet. Esse aqui é o cabo, né? o umbilical. Tá? E acho que o diâmetro dele deve variar de acordo com a estrutura que vai ser utilizado, mas realmente, né, é uma estrutura que é muito robusta. Então, existe o interesse, né, claro que principalmente para meios operacionais, de você reduzir essa massa, né, conseguir transportar, né, o seu sinal, ou seja, de alta tensão, ou seja, comunicação, mas é interessante você reduzir, né, a densidade linear disso daqui. Para quê? Para a parte operacional, até o maquinário que você vai usar, até consumo de energia. Né, isso é importante para... Existe esse interesse, né, que imagina quilômetros, né? Você tem quilômetros e quilômetros somando todos os umbilicais ali dentro, né, saindo da plataforma. Então, qual que era a ideia? A ideia foi, como é que a gente pode... Uma ideia para se reduzir isso? É você substituir, pelo menos o cobre, que é o condutor utilizado, por um material que ele tem que ser compatível, né, nas propriedades de condutividade.
elétrica, mas talvez com uma densidade muito inferior, uma densidade bem pequena. Então, aqui, a ideia qual que era? Era fazer, então, começar a desenvolver cabos condutores com nanotubos de carbono. Tá? Por quê? Aí nós temos uma tabela aqui só para comparar algumas propriedades. Aqui tem um alumínio, só porque, como o alumínio é um metal de baixa densidade, né, para a gente comparar, ele é bem mais, a densidade é bem menor que o cobre, mas ele perde na condutividade, né, ou seja, ele é mais resistivo aqui nesse caso. E, em comparação, nós temos o que aqui são fibras de carbono, tá, comerciais, e algumas fibras feitas de nanotubos de carbono. Então, notem que, embora nessas aqui existem resultados mais recentes um pouco melhores, mas nas comerciais, pelo menos, né, nós temos a condutividade, que ainda é, né, cerca de 8 vezes aqui, né, a resistividade 8 vezes maior do que no cobre, mas a densidade desse material ele é muito menor. Né? Então, existe essa possibilidade de desenvolvendo cabos assim, nós podemos ter condutores, então, muito mais leves, até como o professor Luiz Orlando havia comentado na apresentação dele, a ligação carbono-carbono aqui na rede é muito forte, uma ligação muito forte, então, ele tem uma resistência mecânica muito grande, e a densidade corrente que esse material suporta é alta, porque é um material de alta mobilidade elétrica. Né? Ele perde na condutividade, mas a mobilidade é alta. Né? Isso devido ao número de portadores também. Né? Então, só para ilustrar aqui a situação, esse gráfico aqui não é tão atual, mas, tipicamente, o que nós temos? Aqui são os metais, né, condutividade específica, ou seja, condutividade por unidade de massa de metais, nós temos aqui, são esses aqui. Aqui, fibras de nanotubos de carbono, então tem um intervalo muito grande de condutividade, tá? E aqui, quando o nanotubo é dopado. Então, que ele fica equivalente, chega-se, né, a condutividade específica compatível com metais. Tá? Isso aqui eram algumas amostras nossas, mas hoje nós já estamos num patamar bem mais elevado aqui, como eu vou mostrar. E os fatores que influenciam são tantos intrínsecos do nanotubo, nessa condutividade, porque a gente tem um intervalo muito grande de variação, né? Então, essa variação se deve a propriedades intrínsecas do nanotubo, como, por exemplo, se você tem single wall, multi-wall, né, double wall, a quiralidade dele, que é como ele é enrolado, se ele vai ser semicondutor ou metálico, né, isso vai influenciar. Mas, além disso, a combinação deles também é essencial, que, no caso, né, o grau de alinhamento do nanotubo nesse cabo, né, quanto mais alinhados, a questão de se você tem torção nessa fibra, a densificação, nesse caso, quão próximos os nanotubos estão, né, quanto mais densa a estrutura, melhor vai ser a sua condutividade também. E existem processos que podem melhorar isso, que é a partir de tratamentos que nós fazemos, inclusive considerando a dopagem. Tá? Aqui, só para ilustrar, né, eu não vou ficar entrando muito em técnicas, mas só uma comparação, como eu falei, da densidade, algumas fibras que foram feitas com nanotubos aqui, comparando a densidade e a condutividade, como a condutividade aumenta com a aproximação dos nanotubos. E aqui, retirado da literatura, também uma comparação da condutividade do cobre com diferentes estruturas aqui de nanotubo de carbono, que seriam as fibras feitas apenas com nanotubo, aqui em rosa, e a combinação dele com metais, diferentes formas de combinação, onde nós chegamos a valores muito próximos do cobre, né, em material com densidade menor. Mas aí vamos lá. Qual que, agora, a parte, né, do projeto, assim, o grande desafio aqui, que é a síntese. É uma síntese complexa e muito diferente daquelas sínteses já normalmente utilizadas para nanotubos. Né? Primeiro que a gente não tem, a princípio, se não é num substrato, igual se cresce, né, por CVD ou algo assim. Nós temos, trabalha-se com um forno, um reator, tá, de alta temperatura, e você precisa, então, você injeta nesse reator um catalisador na forma de vapor e também sua fonte, né, de carbono, né, que vai ser que você pode usar algum tipo de vapor ou de algum hidrocarboneto, ou então próprio um gás. Tá? Então, você tem o processo de nucleação dos nanotubos, que começa a formar uma nuvem, que nós chamamos de aerogel. Essas nuvens, então, são compostas de nanotubos compridos, né, e você pode começar a enrolar, né, isso daí na forma de um fio. Tá? E tem isso aqui, foi retirado da literatura. Então, uma técnica que a gente chama de catalisador flutuante, que usa temperaturas altas, mas com ela é possível obter nanotubos de altíssima qualidade estrutural e alinhados, tá? Fazer essa fiação, né? e também fazer o revestimento de fibras, que é o caso que eu vou mostrar para vocês, que são que nós fazemos, que nós chamamos de cabos híbridos. Tá? Mas como que tudo começou? Né? As primeiras sínteses. Em 2018, quando o projeto teve o início, usava-se, então, essa estrutura aqui, que era lá no departamento de física, um laboratório,
lá da física, que hoje hoje é o nosso laboratório de sensores, né? Mas foi reformado, não tem mais esse visual. Tá? E, então, foi utilizado esse forno aqui para síntese, foi adaptado para isso. Foram feitos os testes iniciais. É claro que numa síntese de tal complexidade, os testes iniciais, você tem estruturas de nanotubo, mas vai um longo caminho até chegar onde se deseja, né? E nós temos aqui uma imagem de microscopia mostrando o material que ele tem alguns nanotubos, mas tem muitas partículas, podem ser partículas amorfas, inclusive, né? Ou até do catalisador. Algumas fibras com essa aparência aqui, parece uma esponja, né? Um material que é uma esponja retirado aí. Aí, algum tempo depois, já houve com o mesmo equipamento, o mesmo forno, que não era ainda a instalação definitiva, né? Nós já temos aqui uma melhoria substancial aqui na qualidade do material, onde nós vimos aqui vários nanotubos. Tá? Aqui, eu não vou ficar discutindo detalhes, mas nós temos aqui indícios aqui, nós vimos na segunda ordem. Nós temos algumas estruturas com alto grau de cristalinidade, tá? Mas também, né, com esse pico de aqui tão elevado, estrutura tão larga, mostra que está em meio a coisas que não são tão cristalinas. Ali. Nós temos uma salada de coisa ali. E, inclusive, né, pode-se comparar, acredito que sejam regiões diferentes do forno. Aqui nós temos uma estrutura, né, mais desordenada, aqui nós conseguimos ver os nanotubos. Que é mais ou menos também uma nuvenzinha, né, o material, né, uma foto disso daqui. Aí, em 2021, chegou o forno, que que seria o nosso padrão para desenvolver esse material, que ele tem um número de zonas diferente, controle de temperatura, ele possui mais recursos. E, mesmo assim, o que acontece? Qual que é o desafio de se crescer um material? Não é só a química, né, que eu vou mostrar para vocês a evolução, mas o que é evolução? O que vocês mudaram? Tem toda a parte química, né? Você tem que mudar, às vezes, a sua fonte de carbono, você tem que trabalhar, mudar quem que é seu catalisador, e depois você tem que brincar com proporções, mas tem também toda uma parte geométrica no forno. Como é que é a injeção, como é que é feita, em que temperatura que entra, qual que é a temperatura do catalisador antes de entrar no forno. Então, tem todo um processo muito complexo. Tá? Tem várias estruturas que nós testamos, construímos para acessórios para o forno, né? Inclusive tem um pessoal que sempre nos ajuda, um pessoal técnico nessa área. Mas, nos testes iniciais, aqui, nós já temos um material, né, já em 2021, com bastante nanotubo aqui, uma estrutura também bastante bonita, um pouco parecida com uma daquelas que eu mostrei para vocês, né, no forno antigo. Mas, com o tempo, então, o que nós começamos a fazer? Só um detalhe que eu esqueci de falar, é que no início fazia-se essa nuvem e colhia aquele material, né, que parecia uma esponja. Só que um pouco essa questão de enrolar também, como o fio, até na literatura, os fios obtidos são muito finos, e isso dá mecanicamente, assim, tudo bem que o carbono tem ligação forte, mas se a estrutura é muito fina, né, ela vai se romper, né, é mais fácil. Então, uma ideia nossa era vamos fazer cabos híbridos, né? Você tem uma fibra no centro e você cresce, como se fosse uma meia calça, né, o nanotubo, né, vai cercando a estrutura daquela fibra ali, então você tem um suporte mecânico, envolto agora com uma estrutura de nanotubos ali. Essa seria a ideia do cabo híbrido. E antes nós fazemos o crescimento, então, no início aqui, em diferentes regiões do forno, nós temos, novamente, que existem gradientes de temperatura, questão de fluxo, né, dos gases, e nós temos regiões com estrutura boa, né, com os nanotubos aqui bonitinhos, outra estrutura não tão bonita, nem outra região. Mas, então, brincando, e é um processo lento, porque justamente, vamos construir uma estrutura assim para acoplar no forno, não deu certo, vamos mudar isso, mudar aquilo. Então, um processo, passo a passo, né? Então, para mostrar para vocês só a foto de o que acontece na síntese, quando a gente olhava no forno ainda em 2023 aqui, nós, aqui começando a aquecer o forno, quando se injetava os gases, nós tínhamos, olha só, várias partículas aqui dentro, parece uma sujeira, né? E isso realmente não é bom. Nós não queremos isso, mas nós tínhamos isso. E analisando sínteses diferentes, aqui não parecia muito com a meia calça que eu disse, né? Parece mais não vou falar, meio nojento, você vai no ralo do banheiro, tira o cabelo, né? Mas parece um pouco, né? Essa daqui já é uma estrutura mais bonitinha, então são condições diferentes, mas ainda não era o ideal. E com o tempo, com todo o trabalho, essa estrutura foi melhorando. Tá? Então, aqui nós temos um pedaço, aqui são diferentes partes do forno, nós temos uma região bastante homogênea, outra mais bagunçada, e isso se reflete na microscopia, que a parte homogênea tem nanotubos bonitinhos aqui, parte bagunçada realmente tem
não só macroscopicamente, mas microscopicamente é uma bagunça. E por espectroscopia Raman, nós vemos que nós temos um material nessa região aqui de altíssima qualidade estrutural. Não tem mais aquele segundo pico, o pico D, ele aparece muito tímido, que seria esse cara aqui, né, ó, em torno de 1.400 aqui. Muito pequenininho ou não aparece. Isso indica que nós temos um material de altíssima qualidade estrutural dentro do forno. Então, nós mudamos um pouco a síntese, fizemos um processo mais dinâmico. E em 2025, o que nós temos? Essa foto aqui que eu acho muito bonita, um processo, esse aqui seria onde começa o nosso aerogel, né? Então não tem mais partículas, não tem aquela, né, aquela sujeira. E aqui está o rolo com o nosso fio, né, que é o cabo híbrido, né? Nós temos um nanotubo em volta. E para mostrar, então aqui, ó, a microscopia muito bonita, um material de altíssima qualidade, nós não observamos muitas partículas, nós temos nanotubos basicamente single wall e double wall, nós conseguimos ver. E o que é interessante, a gente consegue ter essa estrutura homogênea, que em crescimento de 2 horas, já você conseguiu crescer 20 metros de fio. Tá? Homogêneo. Né? Isso aqui é uma coisa que... Eu até tem um videozinho aqui mostrando o pessoal desenrolando, tá? Aqui essa estrutura, né? Então ela vem desenrolando aqui. Nós fizemos um teste, depois que aqui está o nanotubo, né? Ele que cobre a fibra, depois nós fizemos teste também, agora colocando um isolante, né? Um termorretrátil em volta e fazendo um fio, né? Também. Então, aqui eu acredito que seja outra amostra, né? Outra síntese, não é? E aqui, eu adoro essa foto, que eu acho linda, que é para mostrar microscopicamente o que é a nossa estrutura. Esses bastões aqui, eles são a fibra guia que nós utilizamos. Esse tecido em volta é o nosso nanotubo, que cresce continuamente toda a estrutura aqui. Então, ó, todo esse tecido aqui é o nanotubo revestindo essa fibra. Tá? Então, nós conseguimos medir aqui, nós temos cerca aí, né, de 1 a 3 microns de espessura, tá? Um material bastante homogêneo. E na parte, aí é claro, então só mostrando, né, aqui também, olha o alinhamento desses nanotubos aqui, realmente uma estrutura muito bonita, altíssima qualidade estrutural. Tá? Aqui eu não vou entrar, questão de razão, picos e DG, a gente comparando, né, que semicondutor ou metálico. E aqui um exemplo, né, que segurando com um alicate desses de ponta fina, né, que é a nossa fibra revestida, e nesse pedaço aqui nós temos o nosso fio de nanotubo. Aqui ele está revestido com termorretrátil, não está? Está nem acendendo um LED aqui para mostrar, né, que ele funciona como um fio condutor. E aqui essa foto que realmente eu acho muito bonita também, né, mostra a ordem do material, né, quão ordenado ele é. Tá? Então, existem, além da síntese, a gente sempre está trabalhando, otimizando isso, existem uns processos também pós-síntese, que é a ideia de você ainda conseguir purificar mais esse material, onde ele é submetido a alguns tratamentos térmicos, com ácido, secagem, para o quê? Para a gente também tentar dopá-lo, para aumentar a densidade de portadores e, com isso, a sua condutividade. Né? Então, nós temos aqui um exemplo do trabalho que nós estamos fazendo, que é a decoração com nanopartículas de ouro. Tá? Só o Raman aqui, só para mostrar que não houve, né, todo esse processo de purificação e dopagem não danificou o material, ele continua com alta qualidade estrutural. E nós observamos aqui a presença dessas nanopartículas. Tá? E o que é muito interessante é o salto que nós conseguimos dar na condutividade. Tá? Porque nós temos aqui a fibra como crescida, né? Essa daqui é a resistência linear dela, aqui em 50 centímetros de fibra. E aqui, diferentes processos para incorporação de nanopartículas de ouro. Então, a resistividade aqui chega a ser bem menor, né, diferença aqui maior que 10 vezes, e aqui comparando a condutividade específica, ou seja, condutividade por unidade de massa, onde nós temos, então, aqui a fibra como crescida, e aqui com o ouro, onde nós temos uma melhora aqui de um pouco mais de 10 vezes na condutividade, que é um salto considerável. E a linha vermelha é o cobre. Então, nós já estamos batendo a condutividade específica do cobre. Tá? E os resultados mais recentes, que foi terça-feira, o pessoal apresentou, que é a resposta mecânica também desse material. Né, nós fizemos testes mecânicos aqui, ensaios mecânicos de flexão, onde, na verdade, aí o estudo aqui, a ideia é incorporar essa fibra em corpos de prova, tá, e analisar como que ele vai se comportar, principalmente a resistência elétrica dele, quando submetida a diferentes formas de tensão mecânica. Então, aqui nós temos um ensaio cíclico de flexão, né? Você pressiona aqui, você flexiona o material. Tá? Ele tem então, do lado direito aqui, a resistência elétrica, que é a força aplicada, isso aqui em função do tempo.
né? Então, nós temos aqui, foi cíclico, ele se comporta muito bem. No caso de 50 ciclos aqui, nós vemos que a resposta dele é bastante regular do material, né? Eu achei muito, embora o fator de gauge seja baixo ainda na flexão, foi um dos primeiros testes, nós estamos começando, mas no de tração já é algo que nos surpreendeu, nós ficamos muito felizes também, porque no ensaio de tração, que agora a gente, né, puxando esse corpo de prova, nós temos aqui de novo um processo cíclico em função do tempo aqui, para essa medida aqui, então a força então, em vermelho e a resistência elétrica em azul. E, bom, aqui nós tivemos uma pequena falha, né? Nós pudemos observar essa falha aqui visual depois no corpo de prova, mas, se a gente olhar na outra amostra, tá? Em função do tempo aqui bastante, né? A resistência aumentando com a força. E o que chama atenção? Esse gráfico aqui, onde nós temos a mesma informação que aqui em cima, só que em função da deformação do material. Por quê? Porque aqui eu não sei se está muito claro para vocês verem aí, mas nós temos uma deformação de cerca de 2% no material. E com essa deformação de 2%, a resistência elétrica variou mais de 20%. Tá? Isso quer dizer que nós temos um fator, né, o de gauge, que nos dá a relação de resposta do material à deformação de cerca de 13, que é compatível com materiais com sensores comerciais, inclusive. Tá? E foi aqui, então, esses resultados de terça-feira. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, nossos parceiros. Muito obrigado. Obrigado, professor Mariano. Chamamos agora a professora Lívia. Ana Paula, perdão. Pode. Só fazer uma troca aqui de notebooks. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigada pelo convite. Então, vou falar um pouquinho dos materiais que eu tenho desenvolvido aqui no CT Nano. Bem, eu sou uma química de materiais, trabalho nessa área há 20 anos e tenho desenvolvido diferentes tipos, né, de materiais. Carbono, hoje a gente atua muito na área de nitretos de carbono, carbonos mesoporosos, mas a gente também já trabalhou e trabalha com nanotubos de carbono. E outros materiais, né? Sílica, mesoporosas, eólitas, geopolímeros e produtos cimentícios. A gente trabalha com aplicações na área ambiental e tecnológica, aqui eu trouxe algumas: armazenamento de energia, captura de CO2, transporte, produção, armazenamento de hidrogênio, produção de biocombustíveis e catálise e adsorção de maneiras gerais. Também tenho focado alguns trabalhos na área de escalonamento de tecnologias, estudo de viabilidade técnica e econômica, e desenvolvimento, né, transformação dessas pesquisas em produtos para o mercado. Bem, com o CT Nano, hoje eu tenho focado muito no desenvolvimento de carbonos mesoporosos, por isso eu trouxe um pouquinho desses materiais para comentar com vocês e vou falar de alguns novos projetos. Por quê, né? A gente trabalha com carbonos mesoporosos. Essa é uma classe de materiais de carbono bem interessante. Eles têm várias aplicações interessantes, principalmente nessa área de ambiental e de energia, né, que eu atuo. A gente pode utilizar esses materiais tanto in natura, quando a gente fala que é um material puro, eles são facilmente dopados, conseguimos colocar grupos funcionais na superfície deles ou utilizá-los como suporte para nanopartículas. E, por causa disso, a gente tem essa ampla gama de aplicações. No nosso caso, hoje a gente utiliza esses carbonos tanto para a adsorção de poluentes em água, em efluentes aquosos, como remoção de contaminantes no ar, principalmente captura de CO2, para baterias, desenvolvimento de baterias para carro elétrico, catálise e produção de hidrogênio. E também a gente faz esse estudo de viabilidade técnica e econômica do desenvolvimento desses materiais.
E o que são esses carbonos, né? Então, esses carbonos mesoporosos são materiais que têm elevada área superficial específica, diâmetro de poro entre 2 e 50 nanômetros, e eles, apesar de ser hidrofóbicos, a gente consegue ajustar muito, né, as propriedades superficiais deles, o que permite a gente ter essa ampla variedade de aplicações. A gente tem diferentes tipos de carbonos mesoporosos, esse é um desordenado que nos interessa menos, mas o que hoje, né, a gente tem o maior foco do nosso grupo é desenvolver carbonos mesoporosos com ordenamento a longo alcance. Por quê? Trouxe aqui uns exemplos, né? Quando a gente tem esses poros ordenados, com tamanho de poro bem controlado, a gente consegue colocar moléculas dentro desses poros, colocar partículas, utilizar para difusão e diferentes aplicações. Então, esse é um exemplo do trabalho de mestrado da Keiliane, que ela desenvolveu diferentes carbonos mesoporosos com áreas elevadas aí, e esses poros ordenados a longo alcance. Um diferencial da síntese que a gente desenvolve aqui no CT-Nano é que ela não utiliza solventes, né? Então, a gente utiliza uma síntese totalmente por rota sólida. Na literatura, as metodologias mais utilizadas para o desenvolvimento desses carbonos envolve o uso de um suporte rígido, né, um molde rígido, geralmente uma sílica, que a gente coloca uma fonte de carbono e depois carboniza. O problema disso é que a gente tem que tirar essa sílica depois dessa síntese, o que requer o uso de solventes, grandes volumes de solvente e alguns compostos que não são tão amigáveis aí. Então, no nosso caso, a gente desenvolveu a gente utiliza essa síntese, que a gente utiliza um surfactante com a fonte de carbono e a gente produz essas estruturas micelares totalmente em fase sólida. Para isso, a gente precisa de uma energia, então a gente utiliza uma rota mecanoquímica, a gente utiliza um moinho planetário de alta energia, onde a gente desenvolve essas estruturas com a fonte de carbono ao redor da micela, depois a gente faz a carbonização para remover o surfactante e formar os carbonos mesoporosos. Nós começamos a desenvolver esses materiais no doutorado da Rayane. Rayane foi supervisora do CT-Nano, agora ela é professora da Universidade Federal da Bahia. E esse foi o primeiro estudo que a gente desenvolveu, variando metodologias de síntese para produzir carbonos mesoporosos ordenados com diferentes distribuições de poros e tamanhos para a absorção de contaminantes emergentes, né? Então, aqui só observando esses poros ordenados, e a gente estuda muito como é que o tamanho, as dimensões, as propriedades desses poros vai influenciar na remoção de contaminantes do meio aquoso. Aqui é um exemplo de um hormônio etilneestradiol que a gente estuda muito no nosso grupo de pesquisa. Como eu comentei, a gente tem outras aplicações, trouxe aqui o exemplo do trabalho do Tiago, que agora é pós-doc no nosso grupo também, que a gente desenvolveu carbonos mesoporosos dopados com nitrogênio para aumentar a basicidade desse material para a captura de CO2. Então, novamente, a gente aqui consegue essas estruturas ordenadas. Aqui é um XPS mostrando o tipo de nitrogênio, como é que esse nitrogênio está ali na superfície do material e como é que essa quantidade de nitrogênio e tipo de grupos nitrogenados vão influenciar na captura de CO2. Não vou entrar em detalhe, tá, gente? Mas, se vocês quiserem mais informações, depois a gente conversa mais. Finalmente, trouxe mais um exemplo da versatilidade desses materiais. Aqui é o Lucas, meu aluno de doutorado. A gente utilizou esses carbonos mesoporosos como suporte para colocar nanopartículas de cobre e níquel para fazer armazenamento de hidrogênio. A gente sabe hoje que o grande problema aí, né, do transporte de hidrogênio é segurança. Então, hoje, no nosso grupo, a gente estuda um pouquinho, né, o armazenamento ou transporte desse hidrogênio na forma de borohidreto de sódio, que é sólido, e depois a conversão novamente desse hidrogênio aonde ele for utilizado. A gente precisa de nanopartículas para isso e precisamos de um bom suporte. Então, no nosso caso, a gente utiliza esses carbonos mesoporosos para esse fim. Bem, se vocês observarem esse esquema aqui, a gente mostra como é que essa rota mecanoquímica funciona, como é que a gente forma esses carbonos mesoporosos, e a gente observa aqui uma planta que é uma biomassa. Nos últimos anos, a gente tem observado, tanto na literatura quanto demandas do mercado, o interesse de desenvolver materiais de carbono a partir de fontes renováveis ou sustentáveis. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, é um grande desafio, porque fontes naturais de carbono geralmente são formadas por macromoléculas, elas são extremamente difíceis da gente fazer esse tipo de conexão e carbonização para formar um material ordenado, mas a gente tem obtido bons resultados.
Então, só destacar, esse ano a gente publicou um artigo de revisão só do desenvolvimento desses materiais de carbono a partir de biomassa, né? Então, a gente vem estudando esses materiais aí há um bom tempo. E considerando, então, né, esses materiais, esses carbonos mesoporosos a partir de biomassa, eu participo hoje de um projeto, é o maior projeto que eu tenho hoje aqui no CETENANO, no edital Mover, em que a gente desenvolve esses carbonos mesoporosos sustentáveis para produção de um catodo para baterias de lítio e enxofre. Tá? Esse projeto, aqui a gente tem a equipe desse projeto, está um pouquinho desatualizada, peço desculpa, tá? Mas nós somos 2 times, o meu time de síntese, que a gente desenvolve esses materiais de carbono, incorporamos enxofre nos poros desse carbono, e o time de eletroquímica, que depois produz o cátodo a partir desses materiais que a gente desenvolve para o desenvolvimento das baterias. Só queria destacar, né, Rayane foi a supervisora desse projeto até agora, hoje o Rubens, que fez doutorado nesse projeto, é o supervisor, tá? Junto com a gente atuando aí. Então, esse é o nosso objetivo. Tá? Então, é isso que a gente faz. Desenvolvemos carbono mesoporoso, dopamos com enxofre, fazemos aí esses cátodos para o desenvolvimento dessas baterias. Sobre cada etapa desse projeto, então, a primeira etapa é o desenvolvimento desses materiais, desses carbonos mesoporosos. Ao longo desses 3 anos, a gente estudou vários tipos diferentes de biomassa para o desenvolvimento desses materiais. A gente observou que os materiais mais fáceis, a biomassa, que a gente consegue um maior ordenamento nesses carbonos mesoporosos é o tanino. Então, hoje, a gente utiliza um extrato de tanino vindo de uma árvore, que é a cássia negra, que é extraída no sul do país. Tá? Então, a gente utiliza essa metodologia que eu comentei, que é livre de solvente, e a gente fez vários tipos de otimização ao longo desses anos para que a nossa síntese seja a mais barata e mais sustentável possível, e a gente está numa fase de pré-escalonamento da tecnologia. A segunda etapa, como eu comentei, é a incorporação de enxofre. Também fizemos várias otimizações nessa etapa. Fazemos hoje uma metodologia também que não utiliza solvente, né, para incorporar, coloquei esse enxofre ali dentro do poro, estudamos vários parâmetros que influenciam nessa síntese. Também fizemos estudo de aumento de escala e estudo preliminar de viabilidade técnica e econômica. E, finalmente, né, depois dessas etapas aqui do nosso time de síntese, entra o time de eletroquímica, liderado pelo professor Rodrigo Laval, para o desenvolvimento aí da parte eletroquímica do projeto. Só para vocês terem ideia, então, a gente começou esse projeto produzindo menos de 1 grama de material por batelada. Hoje, a gente produz 30 gramas de material por batelada. Com isso, a gente consegue produzir 60 gramas de material incorporado, e, a partir disso, a gente consegue produzir mais de 13.000 células do tipo botão ou 160 células envelope para esses testes da eletroquímica. Aqui é uma imagem do nosso material. Então, esse é um material produzido a partir de biomassa, é o nosso melhor material no momento, que a gente conseguiu escalonar até a um determinado nível, e que a gente tem uma reprodutibilidade nessas sínteses, né? Então, a gente já fez várias vezes, a gente consegue um material bem reprodutível. Uma imagem do material incorporado com enxofre. Tivemos algumas publicações ao longo desse projeto, aqui no CETENANO. Hoje, a gente observa, tanto na literatura quanto nos nossos estudos, que as características desse carbono mesoporoso, a distribuição de poros, o ordenamento, a área superficial, o tamanho do poro, isso influencia diretamente na atividade da bateria. Por isso que, nesses artigos, a gente foca muito nisso, entender a influência do material de carbono na dopagem, na incorporação de enxofre, e depois na atividade dessa bateria. Além desse projeto, né, Mover, a gente, em 2021, também entramos no time de um projeto que foi contemplado no edital 8 de 2021, que é o Ambiente de Promotores de Inovação da FAPEMIG. O foco era a gente amadurecer um pouquinho essa tecnologia aqui no CETENANO, para que, em algum momento, esse carbono mesoporoso ele também pudesse ser um produto, assim como o GO e o nanotubo de carbono. Então, o nosso grande foco aqui foi estudar escalonamento da tecnologia e os estudos de viabilidade técnica e econômica. Como eu comentei, hoje a gente já tem uma síntese numa escala maior, que a gente bem reprodutível. Obrigada, Marina.
Fizemos um estudo de viabilidade técnica e econômica da tecnologia, tá? Isso foi o doutorado da Aline, o mestrado da Keiliane, o Matheus e a Rayane ajudaram também, onde a gente fez todo o estudo de quanto a gente gastaria para desenvolver uma planta piloto para o desenvolvimento desses materiais, qual é o custo desses carbonos pesoporosos, quais são nossos concorrentes, aonde a gente vai comprar os equipamentos para fazer isso numa escala mais comercial. Hoje, esses carbonos mesoporosos não são produzidos e nem vendidos no Brasil, todos eles são importados, e a gente tem um preço muito atrativo quando a gente compara com os materiais do mercado. Bem, esse projeto, o API, ele chegou ao fim, o Mover ele está quase chegando, a gente agora tem 6 meses finais de projeto, que a gente está só refinando aí os últimos resultados, mas, felizmente, nós fomos convidados pela professora Glória e pela Cláudia para continuar o desenvolvimento desses carbonos mesoporosos para uma nova aplicação, que é no projeto Membranas da Petrobras. A ideia é a gente utilizar esses carbonos mesoporosos aí nesses filtros nanoestruturados. Aqui é interessante observar, quando o nosso material, esse tanino, né, misturado com esse surfactante, depois que a gente passa ele no moinho para produzir essas micelas, ele sai na forma de uma massa. É isso aqui que a gente obtém geralmente. A gente coloca isso no forno para fazer a carbonização, a gente tem um material bem resistente, que, no caso do projeto de baterias, a gente moe esse material, porque a gente precisa do material na forma de pó. O interessante é que, aqui no projeto do Petrobras, a estratégia que a Cláudia vem desenvolvendo é utilizar esse material nessa forma autoestruturada para o desenvolvimento dos filtros. Então, a gente está muito feliz com essa parceria e esperamos ter muitos frutos aí, né, nos próximos meses. Então, esse é o principal projeto que eu faço, né, no CETENANO. Eu trabalho com materiais de carbono desde 2005. Eu fui aluna de iniciação científica da Clacide e da Adelina, no CETENANO. Comecei desenvolvendo nanotubos de carbono no laboratório do professor Luiz Orlando, que a gente não tinha forno na época. Então, desde lá, eu trabalho com esses materiais de carbono. Mas eu fiz meu doutorado numa área que era de carbono e mineração. A gente utilizava rejeitos de mineração como suporte para produzir nanotubos de carbono. Então, desde 2010, que eu comecei o doutorado, eu também trabalho muito com rejeito de mineração. Nós desenvolvemos diferentes tipos de material. Quem conhece meu outro lado de pesquisa sabe que a gente usa aí quilos de rejeito para produzir piso, pavimento, tijolo, né? Mas a gente também, eu tenho utilizado esses rejeitos para produzir materiais mais avançados, nanoestruturados e mais finos. É o que eu estou começando a desenvolver também aqui no CETENANO. Então, aqui eu trouxe uma imagem da minha aluna de doutorado, Tainara, está entrando agora no CETENANO, e eu, numa mina, a gente coletando esses rejeitos, que para a gente nem chama de rejeito, é subproduto. Para a gente é um reagente que a gente tenta utilizar para o desenvolvimento desses materiais. Então, aqui é um exemplo de um rejeito, esse rejeito que a gente coletou. A gente observa que ele é rico em sílica, ele é rico em quartzo, um quartzo muito cristalino e com área superficial muito baixa, que, para aplicações em catálise ou adsorção, a gente não tem nenhum uso, ele não tem interesse nenhum. Hoje, no nosso laboratório, por rotas químicas, a gente consegue remover todos os contaminantes desse material, produzir uma nova sílica, agora uma sílica mesoporosa, com poros muito bem ordenados. Então, aqui a gente vê os hexágonos desses poros, tá? É uma sílica mesoporosa com poros hexagonais, com área de mais de 1.000 metros quadrados por grama. Então, é um material que, hoje, quando a gente compara com um material que não tem valor agregado nenhum, a gente consegue aumentar, né, o valor agregado desse material, e a gente tem utilizado ele para captura de CO2. Bem, baseado nesses resultados, por isso que eu trouxe essa outra área que eu trabalho também, que é rejeito de mineração, a gente está começando um novo projeto aqui no CETENANO, que é um projeto Embrapi, em parceria com a Samarco. Esse é um projeto bem grande, que envolve várias áreas, pessoal da Faculdade de Farmácia, Veterinária, DESA, e a gente aqui do CETENANO, ele tem diferentes focos, eu não posso entrar em detalhe, porque a gente tem um termo de sigilo assinado, mas é um projeto que ele vai envolver o desenvolvimento de novos materiais também. Então, nesse momento, apesar do Mover estar finalizando, a gente está muito empolgado, porque a gente tem tanto essa parceria no projeto Petrobras, quanto começando esse novo projeto Embrapi aqui no CETENANO.
Bem, agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Obrigado, professora Ana Paula. Alguém tem antes da próxima apresentação da spin-off Nanovil, com o Tiago, não é isso que vai fazer a apresentação da Nanovil? O Tiago e a Raíssa. Alguém tem alguma pergunta? Professor Rodrigo, professor Miriano, professora Ana Paula? Podemos seguir. Muito bem, vamos seguindo, então. Vou chamar aqui ao palco o Tiago e a Raíssa para apresentar para a gente a nossa spin-off, uma das nossas spin-offs, a Nanovil Nanotecnologia. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Rodrigo pelo convite, para a gente poder apresentar a Nanovil aqui novamente no CT Nano. Sempre um prazer a gente voltar aqui para poder falar um pouquinho de como que está o andamento das atividades que nós estamos desempenhando. Então, é para baixo, né? Acabou de me falar. Então, meu nome é Raíssa Guerra. Para quem não me conhece, acho que tem vários rostinhos novos aqui. Eu trabalhei aqui no CT Nano como colaboradora da frente de operações, mas meu background é engenharia de produção, mestrado e doutorado em inovação tecnológica e propriedade intelectual. E na Nanovil eu atuo na gestão e desenvolvimento de tecnologias e produtos. Então, eu sou responsável por toda a parte gerencial e de mercado da empresa. Eu vou dividir a apresentação hoje com o Tiago, que era colaborador da frente de síntese aqui do CT Nano, e que tem todo esse background na parte de síntese de nanomateriais e também de aplicação em sensores. E, ao longo do tempo, o Tiago também migrou para a parte de eletrônica, inteligência artificial e outras coisas que eu vou explicar um pouco para vocês. Vocês me desculpem, porque eu e o Tiago, a gente está passando por uma laringite constante aqui que não quer acabar. Eu vou tossir algumas vezes, infelizmente. Então, eu vou falar um pouquinho das duas empresas, que é a Nanovil Nanotecnologia e a Arantius. Vou falar um pouco das origens, das conquistas e da infraestrutura e serviços que nós temos atualmente. E o Tiago vai falar um pouco das aplicações que nós estamos desenvolvendo. Então, a Nanovil é uma startup Deep Tech que tem como foco o desenvolvimento de soluções baseadas em nanomateriais e instrumentação para a indústria. E também a gente comercializa nanomateriais. Tudo começou aqui no CT Nano, como uma spin-off do CT Nano logo em 2020, na qual nós decidimos criar a Nanovil. E, ao longo do tempo, com a expansão dos desenvolvimentos, a expansão da nossa atuação, nós geramos uma spin-off da spin-off, uma spin-off da Nanovil, que é a Arantius Tecnologia. A Arantius Tecnologia nasceu em 2024 e, atualmente, a gente atua em conjunto com as duas empresas, fazendo interface entre os desenvolvimentos delas. Atualmente, alguns números aqui da Nanovil e da Arantius. Primeiramente, na parte de investimentos, a gente já captou mais de 11,5 milhões de reais para o investimento dos projetos e investimento de... Então, tá bom. Atualmente, a nossa infraestrutura está lá na Savassi. A gente conta com 3 laboratórios e mais de 50 equipamentos. Nós possuímos 11 produtos no mercado e já realizamos mais de 1.000 vendas, sendo que a gente conseguiu exportar também para os Estados Unidos, Chile e Portugal. Só que como que tudo começou? Tudo começou, obviamente, aqui no CT Nano, diante de uma inquietude minha e do Tiago, que a gente ficava muito incomodado com as dificuldades da parte de aquisições, eu, principalmente, frente a operações, e o Tiago, como pesquisador, que precisava de utilizar determinados materiais nas pesquisas. E, com isso, a gente viu oportunidade também, na frente de síntese, que havia produção de diversos nanomateriais. Então, a gente pensou, olha, mas como que a gente pode fazer para poder comercializar esses nanomateriais e tentar empreender utilizando esses nanomateriais? Aí, em 2020,
nós fizemos uma parceria aqui com o CT-Nano para comercialização de nanomateriais, e, com isso, nós abrimos o primeiro e-commerce para a venda de nanomateriais brasileiro. Só que depois, a partir de 2025, nós percebemos que a gente já estava na nossa infraestrutura, já estávamos tendo nossos próprios projetos, e a gente viu que tinha outros materiais que nós estávamos produzindo e que nós também tínhamos demanda dos nossos clientes. Desculpa, gente. Tinha demanda também dos nossos clientes. Então, com base nisso, a gente também passou a expandir a atuação do e-commerce de nanomateriais para o e-commerce de nanomateriais dos produtos que a gente comercializava do CT-Nano para produtos próprios que nós conseguimos produzir na nossa própria infraestrutura. Obrigada. Então, com base nisso, a gente começou, então, com essa iniciativa do e-commerce, só que depois, muito devido à questão do background do Tiago, na aplicação desses nanomateriais em sensores, nós identificamos também a necessidade de, para conseguir comercializar efetivamente esses sensores com nanomateriais, a necessidade de uma parte de eletrônica para leitura e transmissão de dados desses sensores de baixo custo. A grande parte da eletrônica que a gente via que estava disponível para fazer a leitura desses sensores com nanomateriais era uma eletrônica muito cara e que, muitas vezes, inviabilizava a aplicação deles em larga escala. Então, com base nisso, o Tiago também passou a aprender eletrônica, inteligência artificial e por aí vai. E a Nanovil passou de ser uma empresa que estava focada inicialmente na comercialização de nanomateriais para a comercialização também de interfaces entre esses nanomateriais e eletrônicos. Além disso, com base na infraestrutura que nós fomos adquirindo, a gente também percebeu que tinha uma demanda considerável de empresas que nos procuravam, e de pesquisadores também da universidade, querendo conversar sobre aluguel de infraestrutura, prestação de serviço de caracterização. Então, acabou que nós também passamos a ter esse tipo de interface, tanto de prestação de serviços de análise de caracterizações, quanto também de aluguel de infraestrutura. Então, a gente passou a ter uma interface bacana aí com diversos outros grupos que também atuam aí, utilizando a infraestrutura, ou a gente prestando serviço para eles no que diz respeito à caracterização. Então, agora eu vou passar um pouco para o Tiago. O Tiago vai falar um pouco melhor aqui dos desenvolvimentos. E você pode ficar com a minha água. Você vai precisar. Boa tarde, pessoal. Bom ver alguns rostos, né? A Raíssa já me apresentou, mas eu comecei a fazer doutorado com o Marcos Pimenta, depois fui trabalhar com o Rodrigo, com o Luiz Orlando, com o André. Trabalhei muito tempo aqui no CT também, então muita coisa começou aqui, muita coisa que eu vou apresentar teve uma semente aqui. A gente mudou um pouco as coisas, mas está trabalhando junto até hoje, então é muito bom rever todo mundo aqui. Então, a Raíssa já apresentou um pouco a empresa, eu vou falar o que a gente está falando, da onde veio a maior parte dos recursos. O principal projeto hoje que a gente tem é um de produção de filtros baseados no aerogel de celulose microfibrilar. A ideia aqui é utilizar esse material, essa celulose microfibrilar, que é, de certa forma, um nanomaterial, são fibras de celulose de 20 até 100 nanômetros. Esse material ele era produzido pela Klabin no Brasil. A Klabin fechou a planta, a Suzano fechou a planta, a Klabin entrou em contato com a gente fez uma prova de conceito com eles, fez um estudo de mercado, a gente conseguiu escrever uma proposta muito boa sobre como desenvolver esse material em aplicação em filtro, e a gente conseguiu ganhar um FINEP, foram 5 milhões nesse projeto, e com o FINEP a gente conseguiu atrair a Klabin para entrar dentro desse projeto, que entrou com mais 2 milhões. Então, é um projeto que financiou basicamente toda a infraestrutura que a gente tem hoje. E, basicamente, resumindo, o que a gente faz, a gente tem um aerogel de celulose. Qual que é o laser aqui? Tá aqui. A gente tem um gel de celulose, isso aqui que vem da Klabin, que eles produzem, eles têm uma planta piloto para isso. Isso não é um rejeito do processo de fabricação de papel, na verdade, isso é uma celulose refinada, é um material com maior valor agregado. A gente pega esse material, a gente congela ele, a gente tem uma plataforma de congelamento que ela fica a menos 40 graus, e a gente controla muito bem a formação do gelo. Basicamente, esse projeto é controlar o crescimento de cristal fora do equilíbrio. Então, a gente tem uma suspensão, a gente congela ela, o gelo, que são essas faixas pretas, ela empurra a celulose para esses vãos. O que a gente tem que fazer para funcionar
é controlar muito bem esse espaçamento e o número de núcleos, e depois que a gente tem uma placa de gelo congelada, a gente liofiliza e obtém esse material aqui. Esse é um aerogel, 99% dele é ar, né? E ele, quando bem controlado esse congelamento, ele tem dutos unidirecionais que permitem a filtração de ar de forma eficiente. Então, o que a gente tem? Como é que esse projeto evoluiu, né? A gente começou ele, tem mais ou menos 1 ano e meio, com o investimento da FINEP. Nossa, aqui eu falei, estou chamando as versões do filtro, como que a gente evoluiu com o material até hoje. No início, a gente tinha um material que já filtrava relativamente bem, 97,5% de retenção de partículas de até 0,3 microns, é um filtro de ar, tá? Só lembrando. E a gente foi melhorando isso, né, ao longo desse 1 ano e meio. Hoje, o nosso material ele já retém 99,95% das partículas e ele tem uma queda de pressão, isso é muito importante, porque um filtro ele tem que ser capaz de filtrar, mas sem fazer que a máquina gaste muita energia para o fluxo de ar passar. E hoje a gente conseguiu aumentar essa eficiência de retenção, diminuindo a queda de pressão. Só para comparação, acho que não está aqui, a gente tinha um material assim no início, a gente tem um material assim agora. Essa é a máquina que faz a filtração. E isso se deve principalmente ao controle de congelamento da temperatura, do gradiente térmico, e dos solventes que a gente adiciona à água, né, para ter um controle melhor do eutético. Só a título de comparação, um filtro EPA H13, que é o vendido comercialmente, ele retém 99,95, igual ao nosso, só que a queda de pressão dele é 120. Então, esse filtro tem uma queda de pressão que é metade do filtro comercial hoje. Qual que é o desafio? O material já é melhor. O desafio é fazer o custo ficar competitivo. É isso que a gente está começando a lutar agora. E esse desenvolvimento ele serve como uma base tecnológica. Por quê? Porque a gente viu que a gente pode aditivar esse aerogel com várias coisas. A Ana Paula até mostrou os materiais mesoporosos, eu acho que a gente tem até conversa, porque é bastante interessante o que ela mostrou. E o que a gente tem aqui, ó, nesse primeiro momento, é um material que a gente aditivou com uma cerâmica e óxido de grafeno. Então, aquilo é um pedaço de papel que está me protegendo de uma chama de 600 graus. 600 graus é o limite do detector térmico. Então, é mais quente que isso, né? E pensar que é um papel que está fazendo essa proteção. E a gente consegue também fazer ele ficar super hidrofóbico. Isso aí abre possibilidades para filtros de água, né? Para absorventes de óleo, mas que sejam hidrofóbicos. Então, a gente vê esse material como uma base tecnológica para várias outras aplicações, além de filtração. Mudando um pouquinho, né, outros desenvolvimentos. Esses vieram inspirados aqui no CT. O que eu aprendi? Aqui, a Raíssa até falou disso, a gente conseguia fazer muita coisa. O Rodrigo mostrou uns sensores de nanotubo com 8, 10 vezes mais sensibilidade do que o comercial, só que a gente sempre caía no gargalo de fazer a medição eletrônica a baixo custo. Porque a solução, para ela entrar no mercado, ela tem que ser competitiva economicamente. E, para isso, você tem que atacar todos os gargalos. A gente tinha sensores baratos, mas a gente tinha uma limitação de conseguir medir isso, né? Aqui tem alguns sensores que a gente consegue fazer lá na Nanovil, é um pouco diferente do que é feito aqui no CT Nano. Eles não são tão precisos, mas eles são muito baratos. Eu preciso, basicamente, de material de papelaria para fazer isso. E a gente tem aqui um strain gauge, mas ele copiado do strain gauge comercial, é uma molinha, né? Então, o mecanismo de funcionamento dele é um pouco diferente do que o professor Rodrigo mostrou. Ele está aqui, ó. Mas ele consegue medir também deformações, né? A desvantagem dele é que ele é menos sensível e tem mais ruído, a vantagem dele é que é mais fácil de fazer. Então, assim, a gente vê possibilidades para ele. E um que a gente fez agora, esse aqui já tem até, a gente vai testar no mercado semana que vem, isso aqui é um sensor de pressão, né? Como é que veio a inspiração disso? Isso é vendido, isso vem da China, é vendido no Mercado Livre por R$50. A gente consegue fazer isso aqui por R$2, e numa quantidade boa. E ele tem uma precisão melhor do que os sensores chineses. Esse é um sensor de pressão. Então, o mecanismo de funcionamento dele é um pouquinho diferente. Ali estão sendo pressionados com várias pressões diferentes, e ele consegue sentir a escadinha, né, com o nível de pressão que está sendo feito. Então, a gente vê isso aqui. Quem compra isso aqui, principalmente fonoaudiólogo, usa para avaliar paciente que está melhorando a dicção. Ortopedista também usa isso. Então, tem um mercado associado com a área de saúde para esse tipo de sensor. Outro desenvolvimento interessante, esse aqui é um sensor de deformação que a gente usou para monitorar respiração, né? Da onde veio isso? Essa CMPC é uma empresa de papel chilena.
ela entrou em contato com a gente, querendo que a gente ofertasse alguma proposta para a utilização de lignina. Lignina é um subproduto da fabricação do papel. Geralmente, você tira a celulose e aproveita ela. A lignina é um xarope marrom que é descartado ou, no máximo, usado como caldeira, como combustível em caldeira. E eles queriam uma destinação mais nobre para esse subproduto. Então, o que a gente propôs? É parecido um pouco também com o que o pessoal da Ana Paula faz. A gente pegou esse material, carbonizou ele. A lignina foi carbonizada utilizando laser, então, uma coisa pontual. A gente encapsulou dentro de um polímero elastomérico, desenvolveu uma central de aquisição de dados com envio de dados via Bluetooth, e eu convenci minha mãe a deixar o pão do cachorro dela. Então, tem uma cinta aqui amarrada no cachorro, que vocês estão vendo aqui, ó, é o pulmão dele dilatando e comprimindo, né? E aí, esse aqui é o sensor, é o elemento sensitivo, ele manda via Bluetooth para cá, e o algoritmo que nós mesmos desenvolvemos, né? O Rodrigo já falou isso, o bom de físico é que nos faz tudo sem saber fazer nada. E aí a gente desenvolveu um app para fazer a leitura e mostrar os dados. Esse aqui é um outro tipo de sensor também, que a gente usa laser para carbonizar um material direto em cima do Capton. É um sensor de temperatura. A gente fez uma matriz, né? A gente está testando mais a nossa capacidade de fazer um circuito de baixo custo para ler sensores analógicos. Tanto é que é essa nossa participação no projeto que o Rodrigo citou aqui, do sensor de gás. Então, ali foi colocado um copinho com água quente só nessas 6 células, e a gente consegue medir aqui no tablet onde está sendo acionado. E esse aqui é o projeto que a gente está trabalhando aqui com o CT Nano. O principal, né, é um projeto, quem financia é uma petroleira portuguesa, é a Galp. Basicamente, a interação que a gente tem é com o CT Nano, com um grupo de síntese aqui. E a ideia é o seguinte, a gente fazer um dispositivo de medida para ler os sensores de hidrogênio que estão sendo desenvolvidos aqui. Hoje, o nosso protótipo está usando um sensor de hidrogênio comercial. Ele tem várias limitações, tá? Porque, primeiro, que ele não é seletivo, e segundo, que ele consome muita bateria. Eu acho que é esse que é o grande apelo do sensor que está sendo desenvolvido, o elemento sensitivo, que o pessoal da física está desenvolvendo. E o que a gente quer fazer? Do ponto de vista eletrônico, esse aqui é o mais complexo, porque a gente quer fazer uma rede de sensores sem fio, que se comunicam sem internet, eles falam entre si. Tecnologia que é o Bluetooth 5.0, que a gente consegue a comunicação de até 200 metros entre um dispositivo e o outro. Então, cada caixinha dessa aqui vai ter um sensor. Se elas tiverem acesso à internet, elas já mandam a leitura de sensor para um celular ou para um servidor. Se elas não tiverem, ela manda a informação para o vizinho. O vizinho manda para o outro vizinho, que manda para o outro vizinho, até chegar num servidor. Aqui tem um exemplo, vocês vão ter que acreditar em mim que está funcionando, né? São 3 sensores enviando para esse receptor que está conectado na rede. Então, o que eu tenho aqui? A gente desenvolveu, foi um protocolo anti-colisão. Na hora que a luzinha piscar deles aqui, é porque eles estão enviando, enviaram a mensagem, esse está recebendo. E mesmo eles enviando tudo junto, ele conseguiu receber separadamente de cada um. Então, a gente consegue fazer uma espécie de rede espalhada, descentralizada, sem fio, que pode ser instalada numa área muito ampla, onde vai ter hidrogênio armazenado, e esses sensores vão conseguir monitorar tudo a um baixo custo, de forma simples. O que está acontecendo naquela estação de armazenamento. E agora já estou acabando, tá? Esse aqui é um projeto, foi o primeiro projeto que a gente captou como Nanovil, foi um investimento foi um projeto FAPEMIG. A gente construiu um módulo para ler temperatura do concreto, que estava sendo curado dentro de formas. Esse concreto, à medida que ele vai endurecendo, ele gera calor, a reação é exotérmica. Se a gente medir esse calor ao longo do tempo, né, a gente consegue estimar qual que é a resistência dele, sem usar o método tradicional, que é fazer corpinhos de prova e ficar quebrando. Tá? A gente construiu a eletrônica disso, construiu vários protótipos 3D até chegar no molde de injeção plástica e fazer realmente um produto final. A gente fez testes dentro da MRV, a gente mostrou lá que esse método, se aplicado corretamente, ele permitia uma economia de até 3 horas no processo de desforma. Tá? Funcionou, mas a gente não conseguiu entrar no mercado. Então, essa é uma experiência muito importante para a empresa, que é, ok, escolhemos um problema, resolvemos um problema, mas o mercado não está preparado para o problema. Por quê? Porque
Para isso aqui funcionar, a gente tem que garantir que o concreto que está chegando dentro do canteiro de obra é sempre o mesmo. E não é. Toda hora chega um caminhão com um concreto diferente. Então, você não tem calibração que consiga resolver esse problema. Mas aí a gente achou um outro mercado. E esse aqui, o Tarcísio estava aí? Esse foi um apoio do Tarcísio. O Tarcísio nos conectou com a Planix, que é uma empresa que presta serviço para os pré-moldados. Pré-moldado faz a mesma coisa, mas num ambiente controlado de fábrica. Tá? A gente pegou aquele equipamento que era grandão e transformou nisso aqui. É uma plaquinha pequenininha, já com conexão Wi-Fi e com a própria bateria atrás. Ele faz exatamente a mesma coisa que o outro, mas ao invés de eu gastar recursos com hardware, eu só transmito os dados e uso o meu celular para fazer todos os cálculos necessários. A vantagem disso é que fica extremamente barato isso aqui, porque o processamento fica no telefone, e todo mundo tem um telefone. Então, a gente elimina um gargalo que seria o custo de entrada do equipamento. Ele está usando Thermopar aqui. A gente começou como nanotubo, era um sensor de nanotubo, mas depois a gente viu que o nanotubo ainda estava muito à frente do que o mercado precisava. Então, a gente deu um passo atrás, voltou para o Thermopar, desenvolveu toda essa estrutura aqui de aplicativo. Então, cada card aqui é um sensor que está conectado, e se você clica no card, você tem todo o histórico de dados que foi capturado por aquele sensor. E hoje a gente tem um fornecedor, provavelmente, no final desse ano, janeiro, a gente já começa a entrar realmente vendendo algumas unidades disso. Falta só encapsulamento, é claro, né? Ele está ainda na plaquinha exposta. E, por fim, aqui é o último sensor. Isso aqui a gente aprendeu a trabalhar com PCBs, né? A gente tem uma maquininha de montar PCB lá na empresa, e aí a gente viu que tinha vários sensores eletroquímicos que são utilizados aqui por diversos pesquisadores, que eram todos importados, sendo que a gente consegue produzir isso aqui muito fácil. Então, isso aqui são sensores eletroquímicos que a gente vende no site, vende no Mercado Livre. O pesquisador, isso aqui é ouro, tá? O pesquisador, ele coloca a proteína, a molécula, sei lá, o material que ele descobriu que é reativo a alguma coisa, e ele faz o dispositivo, o sensor dele. Então, a gente está vendendo a plataforma. E o próximo passo que a gente quer fazer, tem uma parceria com um pesquisador que é ex-Fiocruz, que é pegar esse elemento sensitivo e ligar num sistema sem bateria. Isso aqui é uma antena com transponder. E aqui tem um sensorzinho de luminosidade. Ou seja, eu consigo fazer leitura de sensores usando um cartão sem bateria, sem nada. Então, isso é muito legal, principalmente pensando em diagnóstico de doença. Você pode pôr um sensor aqui que é sensível a alguma doença, sei lá, rara, Chagas, alguma coisa assim, e o médico poderia levar isso para áreas remotas e fazer o diagnóstico em campo, né, sem ter infraestrutura hospitalar por perto. Então, a gente vê isso como uma plataforma para fazer várias coisas, né, e eu acho que o que mudou, né, quando a gente saiu daqui para a empresa foi investir um pouco mais pesado na parte de eletrônica, de comunicação e de software, que parece ser a tendência hoje. E é isso. Obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado, Raíssa. Parabéns aí pela apresentação. Temos perguntas? Alguma dúvida? Tiago. Está ouvindo aí? Beleza. Boa tarde, Tiago. Boa tarde. Apresentação muito interessante, ainda mais nessa parte dos sensores que você tinha comentado. Queria saber a questão das baterias, da alimentação desses sensores e tempo de vida. Inclusive, você já até mostrou um caso ali sem bateria. Como que é esse desafio aí, né, do tempo de vida do sensor, se é o mesmo da bateria, custo relacionado à recarga delas também? Ótima pergunta. A bateria hoje é o gargalo da eletrônica pequena, né? Aquele sensor que vai para o concreto, ele usa uma bateria de lítio, mas a plaquinha é otimizada para fazer uma medida a cada 15 minutos e desligar. Então, aquela bateria, ela dura 3, 4 meses. E, na hora que descarregar, ela tem um sisteminha para recarga. Você liga a tomadinha do seu celular e consegue recarregar ela. Funciona quando eu preciso fazer medidas de 15 em 15 minutos. Quando eu tenho alguma coisa que precisa fazer medida contínua, aí bateria realmente é um gargalo até hoje e não tem uma solução fácil para isso. Quando você não precisa fazer medida com muita frequência, e você quer distanciar, por exemplo, eu fiz um sensor para medir a deformação de uma viga de um viaduto. Só que eu quero medir isso uma vez por ano e vou mandar um técnico lá. Aí, aquele sistema NFC é muito bom porque você não precisa preocupar com bateria. Seu adesivo está colado na viga, com os elementos sensitivos lá,
e o seu celular é que alimenta o transponder com a onda de rádio, né, que faz voltar e fazer a leitura. Então, naquele caso, não precisa de bateria nenhuma por causa da antena. Um carregamento sem fio, então, né, nesse caso. Entendi. É igual esses carregadores que você só encosta o telefone por indução. Ah, certo, beleza. Mas essa é a pergunta mesmo. Obrigado. De nada. Obrigado. Mais alguém? Alguma pergunta? Não? Bom, atendendo a pedidos, a gente vai fazer um intervalozinho de 10 minutinhos. Não teremos o coffee break agora em função do coquetel, que vai ser daqui 1h30. Então, a gente vai fazer um rápido intervalozinho de 10 minutos, só para vocês esticarem um pouquinho aí as canelas. Temos uma água aqui, repusemos, né, a água, os copos. Tem um cafezinho aqui também, quem quiser ir no banheiro. Temos 10 minutinhos aí de intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a apresentação da última frente, que é a frente de SMS e também da spin-off Neotech.